Boa noite a todos. Boa noite. Eu acho que eu só vou dizer que assim seja e me vou, né? Porque a leitura do dia falou por mim. Que incrível. Como a gente sempre fala, nada é por acaso, não é? A sintonia existe. Por isso que a gente sempre diz, pensamento é concreto, né? Pensamento é realização. Agradeço a todos por estarem aqui hoje, agradeço ao Seara do Bem, a Débora em particular, pelo convite e por mais essa oportunidade de poder servir. Bom, nós vamos falar hoje sobre caridade, ação de valor, fraternidade sem fronteiras. Primeiro, vamos nos reportar ao Evangelho segundo o Espiritismo, né? A Jesus, que nos deixou, né, os mandamentos. E quando perguntaram a Jesus qual o maior mandamento da lei, ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, versículo de 34 a 40, e está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Em seguida, Mateus continua nos dizendo, no capítulo 7, versículo 12, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. E depois Lucas, no capítulo 6, versículo 31, nos vem dizer, tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Quando Jesus nos fala, amarás ao Senhor teu Deus, quem é Deus para nós? O nosso Pai Criador, não é? Então, a Ele nós devemos, segundo os ensinamentos do nosso Mestre, porque Jesus é nosso modelo e guia, é a Ele que seguimos, não é? São os ensinamentos deles que nós absorvemos em nossa vida, em nossos caminhos, que tentamos no nosso dia a dia segui-los, porque sabemos que seguir a Jesus é uma responsabilidade muito grande. Viver segundo o Evangelho de Jesus é um trabalho constante, permanente em nossas vidas. E sabemos que é trabalhoso. Seguir a Jesus é trabalhoso, né? Porque ele veio e ele vivenciou o Evangelho para nos servir de exemplo. E nós, como aprendizes do Evangelho que somos, estamos aí no nosso processo de aprendizado, né? Então, quando ele diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, ele nos diz que o maior amor que pode existir é o dedicado ao Pai Criador. Porque nós somos a criatura, não é? Fomos criados por Deus. Então, a Ele o maior amor que somos capazes de sentir. Mas aí depois ele diz, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. O segundo é, amarás ao teu irmão como amas a ti mesmo. A gente vai amar o nosso irmão. Primeiro nós vamos aprender a amar a nós mesmos, para sermos capazes de amar o irmão. Porque se eu não consigo ainda me amar, como eu poderei amar ao irmão? Eu ainda não aprendi a arte de amar. Então, muitas vezes é entendido errado, né? O segundo mandamento, amarás ao teu irmão como a ti mesmo. Mas na realidade o que ele quer dizer, ama-te a ti mesmo e depois ama o teu irmão como você ama a você mesmo. Esse é o ensinamento do Mestre, né? E aí vem Lucas nos dizendo, tratais todos os homens como quererias que ele vos tratasse. Isso de nós espíritas também já é bem conhecido. Não é? Nós que estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente conhece bem esse mandamento, esses ensinamentos. Agora, é fácil seguir isso? Trabalhoso, né? Muito trabalhoso. Porque a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de enxergar o outro como nós enxergamos a nós mesmos.
E isso para mim, o maior, eu sempre digo, se eu pudesse, eu ia para a África todo mês, eu ia para as aldeias de Moçambique todo mês, porque o maior aprendizado para mim lá foi o amar ao outro como eu amo a mim mesmo. Porque lá nas aldeias de Moçambique, eu sempre penso no outro primeiro, para depois pensar em mim. E isso é algo que eu não conhecia na minha cultura. Porque a gente percebe chegando lá e vendo, o primeiro choque é que a gente se depara com a miséria material absoluta. Eles têm nada. Lá você encontra pessoas morando embaixo de árvores, comendo lagartas para sobreviver, passando os 3, 4 dias sem comer absolutamente nada. E eles só sobrevivem pela fé que eles têm em Deus e porque ele conta sempre com o outro. Ele sabe que o outro vai pensar nele. E a gente vai ver aqui a seguir, né, exemplos disso. A gente vai ver, por exemplo, quem assistiu ao congresso no dia 25 e 26 de março, foi feito o primeiro congresso da Fraternidade em Campinas, e foram dados vários depoimentos de caravaneiros que estiveram lá e presenciaram coisas. E tem isso nós já sabíamos, né? E no congresso, o rapaz foi dar, o Arthur lá de Campinas, ele deu depoimento. Na África, um babalu se divide em 11 pedaços. E o aprendizado maior é que a criança que recebeu primeiro, ele vai dividindo, enquanto o último não receber, ninguém põe na boca. Porque se não sobrar para ele, eu vou dividir o meu com ele. E eu digo que eu sempre passo vergonha lá, mas muita vergonha. Porque eu ainda não aprendi isso. O que a gente conhece é o seguinte: nossa, deu para mim, deixa eu pôr na boca rápido antes que o outro peça e eu tenho que dar para ele. Não é assim que a gente age geralmente, no geral. Então, quando você vê alguém, por exemplo, na última caravana que eu tive, nós saímos de lá 10 de março. Na última aldeia que a gente passou, as crianças embaixo das árvores, porque lá não tem ainda a estrutura de construção, porque a primeira coisa é o seguinte: água e comida. Aí depois vem cadeira, depois vem a construção. Primeiro é a urgência absoluta, que é água e comida. Então, nós distribuímos as bacias, né, são as bacinhas de plástico, você vai distribuindo a comida. E eles todos sentados no chão embaixo da árvore, as crianças, e eu não sei quanto, mas com certeza devia ter umas 60, 70 crianças ou mais, porque lá tem muita criança. E a gente distribuindo, e esse foi o depoimento da Maria Isabel, do Rio de Janeiro, no congresso. E lá pelas tantas, todo mundo começou a perceber o seguinte: peraí, o que está acontecendo? Ninguém vai comer? Né? A gente deixando, e ele sentadinho no chão com a perninha aberta, punha a bacinha no chão no meio das pernas e não comia. Aí lá pelas tantas, eu acho que foi a própria Maria Isabel que foi perguntar para a monitora: olha, o que está acontecendo? Eles não vão comer? E a resposta dela foi essa: eles estão esperando o último receber. Então isso lá é cultura, e é só por isso que eles sobrevivem. Hoje eu não tenho comida, mas eu sei que se algum dos meus vizinhos tiver, o pouquinho que ele tiver, ele vai dividir comigo. Porque ele sabe que amanhã, se ele não tiver, o pouquinho que eu tiver, eu vou levar para ele. Então, isso é muito lindo. Isso aí, e lá a gente se depara com muitos evangélicos. Existem muitas igrejas evangélicas. Né? E eles são muito religiosos, eles cantam sempre, eles sempre recebem a gente cantando, dançando. A gente não entende a língua deles, então tem que ter sempre alguém traduzindo. E todas as traduções são voltadas para agradecimento a Deus, agradecimento a Jesus. E quando eu cheguei lá, eu me choquei. A primeira coisa, eu falei: gente, eles estão agradecendo o quê? Eles têm nada. Aí o Andrei falou para mim: Vera, eles têm a vida, eles estão agradecendo a vida. E isso é algo que nos toca profundamente. Livro dos Espíritos. A questão 866. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como a entendia Jesus? Benevolência, complacência para todos, indulgência, tolerância para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Esse é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos.
Caridade, virtude que conduz ao amor a Deus e ao nosso semelhante. Ato pelo qual se beneficia o próximo, especialmente os pobres e os desprotegidos. Disposição favorável em relação a alguém em situação de inferioridade, física, moral, social, etc. Então, nós nos deparamos aqui com alguns significados em relação à caridade. O Evangelho nos diz complacência para todos. Por que a gente deve ter benevolência, complacência para todos, tolerância para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas? Porque estamos todo mundo no mesmo barco, não estamos? Aqui nesse planeta de provas e expiações, ninguém é melhor que ninguém. Pode ser que um desponta um pouquinho em alguma coisa, o outro já desponta um pouquinho em outra, mas na média, a não ser os missionários, né, que a gente tem missionários entre nós, estamos todos no mesmo barco. Então, peraí, se eu cometo erros ainda, e se eu espero que o irmão entenda que eu sou falível a ponto de cometer um erro e me perdoe por esse erro cometido, então eu tenho que perdoá-lo pelos erros dele também, entender que ele também é passível de erro. Ele é um ser humano como eu. Nós não somos muito parecidos na dor, na alegria, não é? Somos irmãos, filhos do mesmo Pai. E, como humanos que somos, dividimos a humanização. Como eu falei, a dor é comum a todos, a alegria também, né? O sacrifício é comum a todos, não é? O nascimento é comum a todos, a partida também. Então, a gente está no mesmo barco. Então é importante que a gente se lembre disso, porque a gente, muitas vezes, quando a gente comete um errinho, ai, me perdoa. E na hora de perdoar o outro, será que é tão fácil para mim assim perdoar o erro do meu irmão? E a gente pode começar dentro de casa, nossos irmãozinhos, porque dentro de casa a gente tem irmãozinho, tem marido, tem filho, tem pai, tem mãe, né? Tem esposa. E às vezes, quão difícil é para nós, né, perdoarmos um erro do nosso irmão, que nesta encarnação está caminhando conosco, dentro do nosso lar. E se é difícil aqui, lá fora também. Eu saio dirigindo, o outro me corta. Oh, caramba, você está com pressa, eu também. Não é assim que a gente reage, na maioria das vezes? Peraí, eu que vou de trem, então, né? Peraí, eu também estou cansada, né? Porque quando correu e sentou e quase pisou no meu pé para garantir o lugar dele, entendeu? Mas eu às vezes também faço isso, às vezes eu dou um jeitinho, entro rapidinho e pum, sento rapidinho, sabe? Antes que o outro sente. Não é assim? Ó, a gente quando aponta pro outro, tem uns apontando pra gente, viu? Eu tô vendo uma ali assim, ó. Né? Eu sei, eu tô brincando. Mas não é assim que a gente vive no nosso dia a dia. Então, seguir o Evangelho de Jesus é o que eu falei, é trabalhoso. Porque a gente está aqui na forminha do corpo e a gente acaba se esquecendo muitas coisas, não é? Mas a gente tem que ser persistente e, como eu digo, jamais desistir de nós mesmos. Porque a gente está aqui para aprender. Não é escola aqui? É o hospital aqui? Então, a gente veio para cá para aprender. E a gente precisa aproveitar, gente. Porque nós sabemos que a maior parte está do lado de lá, doido para vir para cá. Então, quando a gente cruzar para lá, para voltar, vai ser um trabalho, hein? Vamos ter que brigar bastante para conseguir uma vaguinha. Então, a gente precisa aproveitar. Bom, como eu já falei, né? Outra definição, ato pelo qual se beneficia o próximo, especialmente os pobres desprotegidos. Aí a gente está falando um pouco na caridade mesmo, material e na moral também. Eu olhar para aquele que tem menos que eu, tanto no nível material como no nível moral. Porque a gente tem uma tendência muito grande a criticar o outro, não é? Ixi, aquele lá, olha, pisa na bola toda hora. Olha, aquele ali só faz errado. Aquele ali é um drogadicto.
Entendeu? Ou aquele ali, olha, tá roubando não sei quem. Aquele ali tá, principalmente de política. A gente adora falar de política, não é verdade? Como a gente gosta, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Porque, como eu falei, a gente está tudo no mesmo barco. Ele pode estar cometendo erros que eu já não cometo mais. E que bom, graças a Deus e ao meu esforço. Mas ele está num processo de aprendizado como eu estou. Não é? E a gente sabe que a evolução é individual. É entre eu e Deus. É entre eu e o Pai Criador. Se eu estou cometendo erros, é para ele que eu vou responder. O irmão está cometendo erro, ele vai responder. E nós que somos espíritas e sabemos que a lei de causa e efeito existe e é justa. Então, eu cuidando de mim, eu vou prestar muita atenção onde eu ponho o meu pé no passo que eu dou. O irmão está pisando errado, está andando errado. Eu olho para ele assim e falo, pobrezinho, ele não sabe, né? O que ele está plantando. Um dia ele vai ter que fazer a colheita. Porque a plantação, como que é? Ela é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, é importante isso. Disposição favorável em relação a alguém em situação de inferioridade. A gente já falou sobre isso. Ainda Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade material e a caridade moral. Amemos-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fizessem eles. Já comentei sobre isso. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. A Deus, pensai nos que sofrem e orai. Essa é uma mensagem da irmã Rosália, né, no capítulo 13, item 9, dado em Paris, em 1860. Capítulo 11, item 8, a lei do amor. É então que compreendo a lei do amor que liga todos os seres. Buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Uma mensagem de Lázaro, Paris, 1862. Então aqui só vem reafirmar o que a gente já falou, né? A lei do amor. É então que compreendendo a lei de amor que liga todos os seres. Como eu falei, nós somos todos filhos do mesmo Pai. E os espíritos nos dizem que enquanto um estiver sofrendo no planeta, nenhum dos outros serão completamente felizes. Porque a gente não pode ser feliz sozinho. Eu não posso progredir sozinho. Até mesmo o planeta está progredindo. O planeta está avançando. A gente fala no mundo de transição que a gente já está entrando nele. O planeta é um órgão vivo. Ele também avança. Ele também evolui. Não é? E todos os seres, desde a pedra, ao vegetal, ao animal, ao hominal, todos evoluem junto. É um processo de evolução permanente. Né? Então, a gente está ligado. O que faz é ilusão acreditar que o que eu faço aqui, por exemplo, não vai repercutir no Brasil. Né? Principalmente agora que a gente vive num mundo globalizado, você mexe aqui, balança o planeta inteiro. Então isso é mais uma prova real de que a gente não vive sozinho. Embora eu seja individualizado, o meu processo de evolução seja individual, mas nós estamos todos conectados. É a mesma coisa que uma família. Você tem o pai e a mãe, tem 5 irmãos. Cada um é diferente do outro. Cada um tem seu nível de evolução, mas estão todos conectados. Fora da caridade não há salvação. Capítulo 17, seres perfeitos. Única condição para a transformação moral do indivíduo. Fora da caridade não há salvação. Já nos dizia Paulo na sua carta aos Coríntios, sem amor, nada tem valor. Se eu não colocar o amor, nenhuma ação minha tem valor. Cairá no vácuo. Será, como ele diz, como um sino que bate, né? O homem de bem é bom, humano e generoso para com todos, sem distinção de raça, nem de crença, porque em todos os homens vê irmãos seus. A gente trabalhando com a fraternidade, uma das perguntas que a gente ouve de vez em quando é: por que na África e não no Brasil? E aí a gente pode dar várias respostas. Uma delas, a necessidade lá é maior do que no Brasil. Não, mas no Brasil tem.
Só que o Brasil tem uma estrutura, o Brasil tem uma Bolsa Família, tem uma Bolsa Alimentação, tem um Vale Transporte, o Brasil tem uma série de coisas que lá você não vai encontrar. Outra coisa, eu já estive em favela no Brasil, eu já andei no Nordeste, é lógico que eu não andei pelo Nordeste todo, mas eu já andei em algumas áreas do Nordeste, e a gente sabe que há muita necessidade. Mas eu nunca entrei numa casinha de favela no Brasil que não tivesse um banco para sentar, não tivesse um fogão para cozinhar, não tivesse uma mesinha velha, uma caminha velha. Lá, você chega, são barracos, onde a única coisa que você vai encontrar é um varalzinho, uma cordinha com os trapos pendurados. Dorme-se na terra batida, come-se com a mão, cozinha em cima de 3 pedras, numa panelinha velha, colocando lenha embaixo. Lá, como eu disse, é uma miséria material que eu nunca tinha visto. E no Brasil, existem muitas mãos ajudando. Na África, as mãos são um número muito menor. Como diz o Dr. Andrei Moreira, são os esquecidos dos esquecidos. Então, por que não? Essa é uma das razões de se ajudar a África. Outra razão somos todos irmãos. Somos todos irmãos. E a gente vai aonde a necessidade é maior. Né? Os bons espíritas reconhecem o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empregam para domar suas inclinações más. Essa frase também é uma frase assim, bastante batida, né? Para nós que somos espíritas. É uma frase de Kardec e que diz que o verdadeiro espírita, como que eu sei se eu sou o verdadeiro espírita? Medindo o esforço que eu faço para a minha transformação moral. E a minha transformação moral, ela passa pelo amor, como a gente diz. O amor incondicional. O amor pelo meu irmão, o amor por mim mesmo, porque eu preciso me amar, como eu disse, para ser capaz de amar o meu irmão. Eu preciso me amar para entender, por exemplo, né? E aí a gente entra em outro assunto que diz assim, que Jesus disse que o conhecimento liberta, né? O estudo, o esforço, uma das coisas que Kardec fala, amai-vos e instruí-vos. Os dois pilares aí, né? Amai-vos e instruí-vos. Ama você mesmo e procura aprender. Porque o conhecimento liberta e liberta mesmo. Até algum tempo atrás a gente achava que o trovão tinha o Deus do trovão. Então trovejava, a gente tinha que dar uma oferta ao Deus do trovão para que, né, não fosse um trovão que me destruísse, por exemplo. Hoje a gente já sabe que não é isso. O trovão é um processo químico, é uma lei da natureza, né? As leis divinas, elas são para todos, são imutáveis e são eternas. Então a lei divina, todas as leis da natureza são leis divinas. Né? A lei da reencarnação é uma lei divina, a lei de causa e efeito é uma lei divina. Então, a gente aprende isso no Evangelho de Jesus. E à medida que nós vamos avançando, vamos adquirindo mais conhecimento, a gente vai se libertando da ignorância. Daí o conhecimento liberta. Fora da caridade não há salvação. E aí nós lemos Emmanuel. A caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade, para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Porque quando Jesus nos falava de um reino de Deus, Jesus nos falava de um reino onde havia perfeição, né? De um reino onde havia amor, de um reino onde havia fraternidade, onde havia solidariedade. E se a gente lê os livros de André Luiz, os livros de Emmanuel, André Luiz, por exemplo, no Nosso Lar, não é? Ele nos fala de espíritos, como a irmã Veneranda, por exemplo, espíritos como o Dr. Bezerra de Menezes, que já nem precisava estar mais, já adquiriu, né, conhecimento, crédito,
já adquiriu nível moral para ir para outro planeta, onde não haja tanto sofrimento? E que pedem, não, por favor, me deixe aqui. Quero ajudar meus irmãos. Os espíritos missionários. Então, se a gente está falando de nosso lar está num umbral leve. Nós estamos aqui na crosta terrestre. A gente já está misturado com o umbral já está aqui, o umbral pesado está aqui. Aí tem o médio e tem o umbral leve. Se André Luiz nos fala de um avanço moral já tão alto aqui nesse nível, imagine nas esferas mais altas. Outro dia eu estava observando a beleza da natureza. Eu estava no Brasil e eu olhando assim, gente, que flores lindas, que rio maravilhoso, que água. Falei, gente, que coisa linda, como esse planeta é lindo. Aí eu parei e pensei, falei, imagina nas outras esferas mais altas como deverá ser. Se é aqui que a gente vê, a gente fala assim, o umbral, tem gente assim, eu tenho medo de quando desencarnar ir para o umbral. Gente, nós estamos no umbral. A gente não vai para ele, nós já estamos. Temos vários mundos paralelos aqui. Dentro de Newark nós temos mundos paralelos. Você está aqui no Ironbound, vai ali para a esquina da Market com a Broad. Você vai ver um mundo paralelo ali. A gente tem muitos mundos e tem coisas muito piores do que aquilo. Eu às vezes fico sabendo de coisas, eu paro e falo, gente, eu vivo realmente no mundo. Tem mundos paralelos aqui que eu desconheço completamente. Que não cruza com o mundo da gente. Então a gente não sabe das realidades. Esse é o nosso mundo. Então, a caridade, a fraternidade, né? Provido pelo amor incondicional, ele nos leva, por exemplo, quando a gente pensa em Chico Xavier, que viveu a vida dele todinha dentro de uma pobreza material, por opção, ajudando irmãos, acolhendo irmãos em todos os níveis, desencarnados, encarnados, piores coisas que a gente pode imaginar a nível de doença mental, emocional, física, espiritual, ele lidava com isso todos os dias, cheio de amor. Chico nunca teve uma má palavra. Alguém aqui ouviu falar que Chico teve uma má palavra para alguém? Ele era rígido, ele era direto. Ele não passava a mão na cabeça de ninguém. Agora dizer que ele faltou ao amor com alguém, eu nunca ouvi falar. Então, o nosso caminho é a caridade para conosco mesmo e para com nossos irmãos. E no mundo de hoje, falando em fraternidade sem fronteiras, a ONU está divulgando, e alguns de vocês já devem ter visto, está divulgando o vídeo que nos próximos 3 anos, se não se fizer nada, vão morrer 70 milhões de pessoas na África de sede e fome. Não estou falando de doença, não. Eu estou falando de sede e fome. Ao passo que nós vivemos num país onde é o campeão do desperdício, é o campeão do... Como que fala? Esqueci a palavra agora. Do que não é necessário. Do supérfluo, obrigada. Campeão do supérfluo. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu fui na África, eu voltei de lá assim, quando eu entrei na minha casa, eu falei assim, 90% do que eu tenho aqui eu não preciso. Porque, gente, quando eu olho para uma avózinha de 80 anos, morando embaixo de uma árvore, 80 anos, e eu realizo que ela viveu a vida dela toda dessa forma, e que ela está ali com 80 anos, eu me pergunto, por que eu preciso de tanto? Se ela chegou até aqui, eu também posso chegar, certo? Somos seres humanos iguais. Então a gente precisa realmente repensar uma série de coisas na nossa vida. Porque uma coisa nós temos certeza, é a única coisa que nós temos certeza, que um dia nós vamos fechar esse olhinho aqui, ó, vamos deixar esse corpo, nem um corpinho bonitinho a gente vai poder levar. Quanto mais a montanha de coisa que a gente tem dentro de casa. Nem a conta de banco também. A gente pode levar um cheque no bolso, né? Mas o dinheiro não vai. Então a gente precisa realmente nos convencermos que a gente está aqui pelo Espírito e que a matéria é ferramenta. Nós precisamos da matéria
para o processo de aprendizado e evolução do nosso espírito imortal. Porque a gente está na via contrária, a gente acha que a gente é um ser físico, né? E está vivendo uma vida espiritual. Não, é o contrário. A gente precisa ter cuidado, porque senão quando a gente chegar do lado de lá, aí que vai começar a negar o sofrimento e ranger de dente, né? Porque aí vem o arrependimento. Perdi meu tempo. Fiz muito menos do que eu devia ter feito. Aí a gente vai precisar recomeçar. E espírita não tem desculpa. Aí eu não sabia. Isso a gente não pode dizer. Infelizmente, essa é uma notícia. Gente, olha essas duas figurinhas aqui. Não é a coisa mais linda do mundo? Isso aqui foi o congresso da fraternidade. 2 missionários. Estamos diante de 2 missionários. Eu nunca convivi tão de perto com um missionário como tenho convivido, principalmente nas caravanas, quando a gente viaja junto com o Wagner. E vou dizer uma coisa, eu nunca convivi com uma pessoa de tanta humildade, tão desprovido de vaidade. Eu nunca havia convivido com uma pessoa assim. É um grande aprendizado. Wagner Moura Gomes, Divaldo Franco. Ação de valor. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Isso é uma palavra de Gandhi. Outra mudança. Um só povo, um só coração. Isso daí eu acho que, eu digo, porque a fraternidade tem 2 mãos. No processo de ajudar a África, nós estamos ajudando a nós mesmos. Eu falei do meu aprendizado, por exemplo. Eu já estive lá 2 vezes em 2 caravanas e já tenho contato com pessoas de outras caravanas e 100% fala a mesma coisa. Primeiro, eu não saí a mesma pessoa que eu cheguei. E a segunda coisa, eu quero voltar. Porque você chega lá, apesar de todo o processo de dor que você encontra a nível físico, porque eles são pobres materiais, mas eles são de uma riqueza espiritual que impressiona. Então, você quer voltar lá. Eu já fui 2 vezes e já estou pensando na outra, entendeu? Porque eu ainda falei para o pai, Wagner, eu não posso morar aqui. Ele falou assim, não, entendeu? Não pode. Porque você chega lá, você se depara com situações como a que nós nos deparamos essa vez agora. A gente estava indo visitar 3 vozinhas que foram encontradas em dezembro do ano passado, com fome também. E aí a fraternidade construiu casinha, manda comida para elas todo dia. Nos deparamos com uma mulher embaixo de uma árvore que tinha acabado de dar luz. A gente olhou, a gente passou na trilha e olhou assim, ela estava semi-desnuda, com o neném embrulhado num trapinho, mamando e tudo. Neném, sabe, né? Todo mundo. A gente olha assim, cabelo todo grudadinho, a gente, peraí, eu acho que acabou de nascer. Como acabou de nascer? Aí já foi aquele alvoroço, né? Aí tinha uma ginecologista entre nós. E ela olhou e falou, realmente, acabou de nascer. Aí examinou a mãe, examinou a criança, falou, tá tudo bem. Nada. Era o 5º filho, tinha 4 ali do lado, embaixo da árvore com ela. Entramos no barraquinho, não tinha comida, não tinha água, não tinha roupa, não tinha nada. Aí já fizemos a vaquinha, deixamos ali as bolachinhas que nós tínhamos, já deixamos dinheiro para outro dia, porque cada aldeia tem uma pessoa responsável pela área de saúde que nos acompanhava. Ela já ficou responsável para no outro dia pegar um táxi, levar para fazer o teste do pezinho, porque era um domingo, né? Então estava tudo fechado. E comprar roupa, de comprar uma esteira para ela dormir, porque ela estava dormindo no chão, nem esteira tinha. E já juntaram um monte de roupa de bebê, que a gente leva sempre roupas, né, doações, já para o bebê, no outro dia foram levar. E agora já recebemos notícia e até fotos que já foram acolhidos pela fraternidade, já entraram no processo, né, de receber alimentação e tal, e mandaram inclusive foto da menininha, que está a coisa mais linda do mundo, e foi muito interessante porque a mãe perguntou para a médica, qual o seu nome? Aí ela falou assim, Dora, né? Porque a Maria Auxiliadora, mas chamou ela de Dora. Aí ela olhou e falou, minha filha vai chamar Dora. E registrou a menina com esse nome. Então foi um momento assim, ela faz um depoimento. Agora vamos para outra coisa. Nós estamos vendo aqui um espírita abraçado com uma freira católica, e nós estamos vendo aqui um pastor. Pastor Milton. Pastor Milton tem a Clínica da Alma em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Dentro da igreja dele, ele recebe, moram lá
os adictos, os viciados em drogas. Ele recupera, ele pega nas ruas, traz e faz o processo de recuperação dos viciados, dos drogados. Dentro da igreja. Ele mesmo fala. Eu não tinha onde pôr, moro na igreja, não é assim? Não é a casa de Jesus? Então é ali que eu tenho que acolher. Moram dentro da igreja. A irmã Ila é do Piauí e aqui o Rossano da Paraíba, né? E foi muito engraçado nesse momento que eles estavam participando de uma mesa redonda no congresso, que a irmã falou para ele assim, toda freira gosta de Rossandro. Achei tão engraçado. As irmãs adoram Rossandro. Aí se abraçaram os dois, eu achei a coisa mais linda do mundo. E ela é um doce de criatura. Ela atua numa região pobre do Piauí e ela é muito amiga do Haroldo Dutra, porque ela tem doutorado em Paulo de Tarso. E foi assim que se conheceram. Quando ele foi fazer o evangelho, alguém disse para ele que ela era doutora em Paulo de Tarso. E ela contando pra gente que, pô, se Jesus me pôs em contato com o Espiritismo, né, deve ter uma razão, né? Coisa mais linda do mundo. Então ela pede para a mãe dela, a irmã dela e ela pedem para as crianças pobres do Piauí, ó, você ganha dinheiro para comprar seu lanchinho na escola. Reserva R$1 para pôr no cofrinho para mandar para as crianças da África. E assim elas fazem. Aí vem com aquela montanha de moedinhas para mandar para as crianças. Gente, nós temos tenho Costurando pelo Mundo, que é um grupo de senhoras que costuram no Brasil inteiro e costuram vestidos. Em março nós tínhamos 600 quilos de vestidos para levar para a África. Levamos 15 malas, ficaram 5 para trás que não cabia, que foi levado agora em abril. Tem as arteiras, que também fazem. Tem um grupo na Rocinha do Rio de Janeiro, que faz bonequinha de pano para mandar para a África. Então, a Fraternidade Sem Fronteira é um movimento. Ela não é mais uma ONG, ela é um movimento. Tem um bazar em Niterói, Rio de Janeiro, que é o Bazar da Lenita, que ele começou na casa dela para arrecadar dinheiro para ajudar as crianças da África. E o negócio foi crescendo tanto, porque as pessoas começaram a descobrir que elas estavam sendo ajudadas no processo de ajudar a África. Eu me deparei em Jundiaí agora, na minha última viagem, com uma senhora de 80 anos que fez uma promessa de fazer casaquinho de tricô e doar. Ela tinha 22 casaquinhos lá. Já doou. E ela faz um por dia. Então imagine uma senhora de 80 anos, o que não faz na vida dela ela fazer um casaquinho para doar? Todos nós, nesse processo, ganhamos. No processo de ajudar o irmão, nós somos ajudados. E a fraternidade tem provado isso. Fraternidade entre as religiões. Eu achei interessante o pastor Milton, porque foi o dia inteiro só espírita falando. Eu não sei se a irmã ela falou no sábado, mas se ela falou foi só ela, o resto só espírita, porque os dois eram os únicos dois que não eram espírita lá. Só espírita, Divaldo, Rossandro, Godinho, todo mundo falando. E o pastor Milton, a última foi do Divaldo, a penúltima do Godinho, e eu acho que a antepenúltima foi a dele, no domingo, já para encerrar. Então ele ficou sábado o dia inteiro ouvindo espírita falar. Sentado, porque ele ficou o congresso todo lá. E aí quando ele levantou para falar, ele falou assim, eu só ouvi falar de Jesus aqui. Né? E ele falava amém, a gente amém mesmo. Entendeu? Quer dizer, gente, a realidade é isso, somos todos cristãos. Não importa a denominação. O cristianismo tem mais de 40 mil, para vocês terem uma ideia. Não importa a denominação, somos todos seguidores do Evangelho de Jesus. Então, a fraternidade, no intuito de ajudar a África, ela está ajudando, ela vem como uma fraternidade mesmo, ela vem unindo nações, porque hoje a fraternidade, lá na caravana comigo, tinha gente da Áustria, tinha gente da Suíça, está na Alemanha, está na Inglaterra, está na Suécia, está no mundo inteiro hoje. E está mudando, e vai mudando as pessoas. E quando eu mudo a mim mesma, eu vou mudando o mundo ao meu redor. Então, é uma fraternidade mesmo. Vamos falar agora sobre Moçambique. Taxa de alfabetização de Moçambique... Nossa Senhora, quase acabou meu tempo. A taxa de alfabetização de Moçambique é 56%. 70%, 1% homens. Os dados oficiais de HIV, do contágio em Moçambique, no ano de 2011, era 11,5% da população entre 15 e 49. Hoje nós temos em Moçambique em torno de 600 mil órfãos da AIDS. AIDS lá é pandemia.
o que você mais encontra lá é criança cuidando de criança. Porque os pais morrem, nem sabem de que, adoece e morre, ninguém sabe de que. E aí as crianças ficam cuidando da outra, e muitas das crianças também são HIV positivos. Os testes que são feitos lá se descobre um grande número de crianças positivas. O Departamento de Saúde estimava que 1,7 milhões de pessoas eram HIV positivo e 600 mil necessitavam de tratamento. Em Moçambique existe mais de 1,8 milhões de órfãos, 600 mil dos quais cujos pais foram vítimas de HIV. São as previsões do Fundo da ONU para a Infância, UNICEF. Expectativa de vida, 52 anos de idade os homens, 51 anos as mulheres. Comparando com o Brasil, que hoje já são 70 e tal. Então, é uma realidade muito diferente da nossa ocidental, em todos os níveis. Olha que coisa mais linda. A gente chegou lá agora em março. Essa é a professora Alexandrina e os alunos dela, de 10, 11 anos de idade. Nós chegamos, entramos na sala de aula e vimos esse varalzinho de pinturas. E o Andrei entrou na frente, e ele entrou, olhou para aquilo e, que pinturas são essas? Quem fez essas pinturas? Olha para isso. Aí ela respondeu, as crianças. Que criança? E a gente ficou, pintura mediúnica? O que é isso? Ficou que a gente viu que, pelo amor de Deus, o que é isso? Aí chamamos ela e falou, como que eles fizeram? Não, a gente deu as gravuras e eles copiaram. Mas olha só, crianças que nunca tiveram uma aula de pintura na vida. Aí nós vamos ver as pinturas que essas crianças fizeram. Deem uma olhada. Que isso. Inclusive eu tenho aí, depois aqui do estudo da palestra, a gente vai, eu trouxe para vender, temos uns cartões postais, porque o pessoal queria vender as pinturas. Não, vamos vender, não, isso é do acervo da fraternidade. Então foram feitos postais de algumas pinturas para serem vendidas no congresso, e eu trouxe algumas para a gente aqui. Deem uma olhada nisso, crianças que nunca foram na escola. E aí eu fiquei imaginando, e a gente teve, toda vez que vão à caravana, tem um culto ecumênico. E aí foram mostradas as pinturas para os pais, olha o que seus filhos estão fazendo. Então eu fico imaginando, para uma criança que não tinha nenhuma perspectiva de continuar viva, de ir a uma escola, fazer uma coisa dessa. O que isso aqui representa na vida dessa criança que fez? O que nós vimos aqui atrás, né? Os meninos aqui, cada um carregando. Olha o Kardec aqui, ó. Então, o que representa na vida dessa criança uma fraternidade sem fronteiras? A fraternidade sem fronteiras. Representa muito. Aí, seja a mudança que você quer ver no mundo. As vozinhas, a fraternidade, lá na frente eu vou mostrar os números, foi cuidar das crianças e deparou com as vozinhas, com os vozinhos. Aí precisa cuidar deles também. Né? Isso aqui é uma escola, olha, já construída pela fraternidade, porque o normal lá é você encontrar criança estudando embaixo de árvore, escrevendo com o dedo na areia, porque nem caderno tem. Então a fraternidade chega e já vai transformando essa realidade. Isso aqui são as senhoras que trabalham nas aldeias, na fraternidade. Caridade como fator de transformação individual e social. Olha só, os jovens da fraternidade, que hoje são 400 e poucos, são aqueles que começaram quando a fraternidade chegou em 2009, que eram crianças, vão crescendo. Então, o Wagner faz eles trabalham junto com a fraternidade. Por exemplo, essa casinha aqui, aquela casinha de supapo, que é muito comum lá, de barro, né? É de uma vozinha, essa vozinha que está sentada aqui, a vovó Virgínia. Quem construiu foram os jovens. O Wagner compra o material, os jovens vão lá e constroem a casa. E outra coisa que os jovens fazem, ó, eles fazem, todos os dias são eles que levam a comida para o vozinho ou para a vozinha. E aí, eles limpam a casa do vozinho e da vozinha, aqui eles estão limpando o quintal, olha, arrancando o mato. Então, os jovens interagem com a comunidade como uma forma de crescer e, ao mesmo tempo, de auxiliar, né, e de aprender. Então, essa daqui é a vovó Madalena. E ali a vovó. Isso aqui é a realidade, gente. Isso aqui, quando eu cheguei lá, eu vi o primeiro, o segundo vai ser melhor, era pior. Ah, mas quem sabe o terceiro? Não, é tudo igual. Você não vai encontrar melhor lá. É tudo assim mesmo. O espírito de servir. Darás ao faminto não somente a códia de pão que lhe mitigue a fome, mas também o carinho da palavra fraterna com que lhe restaura as energias. Franciscano Xavier. Aqui a gente distribuindo comida, ali. Essa menina, ela tem toda essa parte aqui do rosto queimada, né? Inclusive o olho,
voluntários médicos estavam preocupados com o olho dela. Aqui uma vozinha que chegou lá com um corte no pé, sendo tratada. É assim que os voluntários médicos e dentistas atendem lá e que a gente atua lá. Que a gente tampa da panela, a gente distribui a comida para as crianças, embaixo das árvores. Esse é o nosso trabalho lá, né? Espírito de servir. Aqui, ó, 3 irmãos morando sozinhos, não tem pai nem mãe. Moravam nesse barraquinho quase caindo. Aí a fraternidade constrói. Esse é o padrão da casinha. Isso aqui, eles chamam caniço, gente, é pescar. Então, tem 2 padrões. Uma região é de barro e outra é de caniço. Então, eles já ganham, já cimentado, coberto. Agora, o novo padrão tem uma varandinha. Essa foi uma das primeiras, não tinha varandinha ainda. E ali a gente serve nas crianças, ó, todos sentados no chão, recebendo a sua comida. Isso é o que acontece. Dá sempre do que tenhas, ainda que seja pouco. De vez que muito pior que dar pouco é deteriorar o que se tem nas garras da souvenir. Esse é a chima, que é o que eles mais comem. A chima pega o milho seco, quando tem, né? Pega o milho seco, põe de molho uns 2 dias, depois eles pegam um pilão e vão mexendo aquilo, vira um pó. Aí põe água e sal, e é isso que eles comem, quando tem. Aqui é a Musubuia, né, a parte central da fraternidade, lá uma caravana. Aqui, ó, essa senhora, ó, comendo semente de mato. Isso aqui é capim, tá? Era a única coisa que ela tinha para comer. Então, ela faz o mesmo processo, deixa de molho, depois ela põe nessa gamelinha aqui com água e sal, e é isso que eles comiam. Ali a gente vê gafanhoto, olha, os meninos pegando gafanhoto para servir de comida. E aqui já, né, recebendo um prato de comida da fraternidade. De mudança de perspectiva de vida, nós tivemos agora a primeira universitária, a Preciosa, que começou em 2009, passou para o vestibular de biologia, né, a primeira universitária da fraternidade. E, como o Wagner fala, são eles que vão tomar conta da fraternidade lá no futuro. Eu estou fazendo para eles, depois eles vão dar continuidade. Então, esse é o processo. Água. Isso aqui é o leito de um rio seco, aí eles fazem uns buracos e tiram aquela água barrenta, lodosa, salobra, é a única água que eles têm. Aí a fraternidade vem construindo poços. Né? Então a gente vê aqui, ó, a água que eles tinham e a água agora como que é. É a única água que eles têm e andam 1 quilômetro para carregar. Porque isso daqui eles vêm de longe para achar esses pocinhos e poder carregar. O espírito de servir. Aqui é a padaria, em Musubuia já tem uma padaria, que os jovens aprendem a fazer pão e fazem pão já para vender. Com a água do poço, a área de agricultura está ensinando eles a fazerem horta, plantam milho, mandioca, abóbora. E aqui as crianças, né? Quando a caravana vai, leva roupas, as crianças recebendo. Aqui eu já passei. Aqui, ó, como as crianças estudam embaixo de árvores. Depois já vai chegando uma estrutura, né? Que primeiro, como eu falei, é água e comida. Aí depois a gente vai pensar. Aí a primeira construção é o depósito, onde vai deixar as comidas. E aí depois vai pensando em sala de aula, nas outras coisas. Aqui é uma sala de aula. Assim. Aqui os voluntários médicos, as crianças. Essa gente, eu tenho muito respeito por eles. Deixam seus trabalhos, suas famílias, pagam todas as suas despesas e vão lá servir. Aqui, ó, a sala de aula, os varazinhos. Olha, antigamente como era uma sala de aula. Ainda tem, você chega, você encontra a sala de aula embaixo. Esse menininho a gente encontrou em 2016. Ele tinha 3 anos e meio, ele não conseguia nem sentar. Por desnutrição. Mais alto nível de desnutrição. Ficou internado 3 anos. Foto dele, ó. Olha a diferença. Umas coisas que... Aqui os voluntários, olha, separando as roupas, por idade, por gênero, né? E aí, entrega e as crianças já vão vestidinho para casa. Todas as
né? Essa aqui, os voluntários dentistas, a Silvia, que é a coordenadora. Essa foto é recente, ela está lá agora, eles estão gravando lá. Ela é a coordenadora pedagógica geral, né? A caravana da educação está lá. Sempre que eu fizer visão destes pequeninos, irmãos, amigos, fizesse, Jesus. Gente, eu tenho uns vídeos para vocês, mas eu não vou ter tempo. Depois eu posso passar o endereço para vocês, desculpem. Esse daqui é no Senegal, também os meninos talibês. Os talibês é uma palavra de origem árabe e significa discípulo ou seguidor. No Senegal, talibê é o termo usado para o menino que é obrigado a mendigar pelas ruas como parte de sua educação corânica. São muçulmanos. São crianças com idade entre 5 e 17 anos que são enviadas por seus pais para os marabus. O marabu seria o que vai ensinar, né, o Corão, a fim de que esses ensinem a eles a educação corânica. Eles vivem nas ruas em condições desumanas, onde fome e sede e doenças são terrivelmente excessivas. Mendigar é parte da educação corânica durante o dia. O marabu envia os talibés para as ruas para que eles possam mendigar. E à noite, né, eles têm uma cota de $1 por dia, e se eles não cumprem, eles são espancados, né? Em um relatório de 2004, a Unicef estimou que existiam mais de 100 mil crianças mendigas na rua, incluindo 1% da população do país. Então, hoje, são 25 meninos, eles vivem no regime de orfanato, estes são os empregados que cuidam deles, eles ajudam também. Aqui, ó, eles plantando, a horta já está pronta, jogando futebol, aqui eles ensinam na casa, dando tchau pro drone. Então, são meninos que foram retirados da rua, né? E aqui, daqui para aqui, daqui para aqui. É assim que eles comiam na rua, e hoje eles têm um lar, têm comida todos os dias, estudam, né? Madagascar. Esse é o nosso desafio no momento, né? Em 2003 tinha uma população de 23 milhões de habitantes, uma taxa de natalidade de 41% e de mortalidade de 11%. A expectativa de vida é 57 anos. Nas ruas da capital Antananarivo, um prato com arroz, com um pouco de carne e legumes custa cerca de 500 ariary, que é a moeda de lá, o que equivale a 20 centavos de dólar, o que é muito dinheiro em Madagascar. Segundo o Banco Mundial, 92% da população vive do equivalente a menos de $2 por dia. Desses 92, 70% vive do equivalente a menos de $1 por dia. Muitos passam fome. Isso é uma realidade bem dura lá. Aqui, que a mão esquerda não benefício e ostentação, caridade se faz respeitando o amor próprio e a dignidade humana do assistido. Então aqui, ó, são essa condição que as crianças estão chegando. A fraternidade chegou lá agora em março, foi convocada, foi solicitada pela FAO, né, que é um órgão da ONU, para ajudar, porque a situação é muito difícil. O Wagner esteve lá e já instalou, lá está instalando o centro de atendimento lá, né? Não se tem ainda como fazer comida, então as crianças comem antes. Eles chegam assim, aí lavam as mãos e lá só se toma banho quando chove, porque nem o pocinho de água tem, lá a água tem que ser comprada. Então, eles só tomam banho quando chove. Todos sujinhos, maltrapilhos. Essa é a situação atual de Madagascar. Aqui, ó, para a gente ver o nível de desenvolvimento, o material de construção lá chega em carro de boi, né? Para construir. Esse daqui já que vai ser a escolinha lá, onde as crianças vão ser acolhidas, o material chegando em carro de boi. Ali tá, isso é nesse momento, está sendo construído agora. E a meta da fraternidade é isso, ó. Isso aqui é uma criança de Madagascar, já uma criança de Moçambique. Ali nós vemos uma mãe com a criança de Madagascar e lá vemos os voluntários já distribuindo roupas. Então, Madagascar, nesse momento, é uma ação emergencial. Madagascar ainda não se pensa numa estrutura como se tem em Moçambique. É uma situação emergencial realmente, porque morre crianças de fome todos os dias. Então alguém precisa socorrer. Pensava-se
crianças agora diz que a necessidade naquela área é pelo menos 4 mil. Né? Então a gente precisa realmente de ajuda. Eu coloquei aqui o site www.fraternidadesemfronteiras.org.br. Eu trouxe, foi lançado lá na Fraternidade um livro Ubuntu, que conta a história do Wagner e da Fraternidade. Eu trouxe algumas para vender, se alguém se interessar. Trouxe camisetas, trouxe também os folhetos, se alguém tiver interesse em apadrinhar ou fazer uma doação pontual. Nós agradecemos imensamente. E eu, Débora, me perdoa, eu passei 5 minutinhos, mas é muita coisa para a gente falar. Para mim, como eu falei para o meu filho, a Fernanda conhece meu filho bem, foi até passar a Páscoa na sua casa, né, Fernanda? E eu falei para ele, meu filho, você já está adulto, você está quase terminando, né? Eu já estou me aposentando, agora eu vou ter a oportunidade de fazer o que muitas vezes eu quis e não pude. Então, para mim, a fraternidade é um novo objetivo de vida. Essas crianças são um objetivo de vida, porque quando eu olho para o meu filho saudável, forte, com direito a uma faculdade, com direito a uma comida boa, uma roupa limpa, e eu penso naqueles que eu vi quando eu estive lá, eu acho que a fraternidade pode ser uma gota no oceano, mas sem ela, o mar está bem menor. Muito obrigada.